Olá pessoal, boa noite. Eu sou o André e hoje a gente vai falar sobre a noção de Sofia, que a gente já conhece de alguma forma pela ideia de sabedoria. O que acontece? No século V, ainda não se tem uma definição de Sofia muito específica na Grécia Antiga. É claro que para nós que somos modernos, nós vamos enxergar na ideia de Sofia uma sabedoria ou um saber. Mas os antigos não tinham bem essa certeza. De alguma forma, eles entendiam que haviam pessoas que poderiam ser consideradas sofos ou sábios. Aquele que muito conhece ou que muito viu, ou aquela pessoa que é capaz de conduzir sua própria vida a partir de escolhas inteligentes, ou seja, aquela que sabe conduzir a própria vida e sabe assim ser feliz. Mas a ideia de uma Sofia, por exemplo, já está presente em Homero, onde o termo Sofia ou o termo Sophos vão ser utilizados em contextos diversos e de alguma forma para se referir a condutas diferentes muitas vezes. Algo distinto, por exemplo, do contexto filosófico do século IV, por exemplo, já com Platão. Então, na Ilíada, que é um dos grandes poemas que forma a cultura grega do século V, o carpinteiro, que vai ser abençoado ali por Atena com um tipo de Sofia, domina o saber fazer a partir da matéria da madeira. Ele é um artesão. Por exemplo, no hino homérico destinado a Hermes, você vai ter a ideia de uma Sofia, que é o saber fazer musical. Hermes que vai criar a própria lira, né, e a sua arte, que é a seringe. Mas em geral a palavra Sofia vai estar ali designando algo como uma atividade, como uma ação submetida a um tipo de medida e a um tipo de regra. Assim você vai ver que o sábio está vinculado de alguma forma a um tipo de ensinamento e a um tipo de aprendizagem, que muitas vezes pode ser entendido como uma graça divina, algo dado por Deus, um talento, um dom. Deus que vai revelar ao artífice os segredos da sua própria essência. Por isso, de alguma forma, Afrodite vai ensinar Safo a amar. E, enfim, a Sofia está relacionada a esse saber fazer, a essa atividade. Em Hesíodo, por exemplo, e em Solo, o termo Sofia pode ser designado um pouco como a própria atividade poética, que vai ser fruto, claro, de um longo exercício de treino e de uma inspiração das musas, onde você vai ter uma potência da própria palavra poética que vai já aparecer em Hesíodo. Hesíodo, por exemplo, vai entender que a Sofia é aquilo que vai produzir sentido aos próprios acontecimentos da existência e da vida humana, no trabalho dos dias, por exemplo, os ergas, né? Mas ele não vai utilizar o termo Sofia, mas mais a ideia de uma sabedoria poética, né? E as musas são aquelas que vão inspirar, por exemplo, a ideia da Sofia no rei sensato, de alguma forma um rei que tem nos seus próprios lábios o mel, né, porque ele sabe falar a língua, né, e ele consegue se exprimir de uma forma que é seguido pelos outros e pelos demais. Agora, o que é muito interessante na antiguidade, quando a gente vai se referir ao termo Sofia, é que os antigos já enxergavam um valor psicagógico do discurso, da própria palavra, né? Em Hesíodo, por exemplo, você vai ter uma certa
um certo reconhecimento das musas que vão inspirar, né, os poetas a de alguma forma desempenharem um papel que vai ser aliviar os males e as aflições dos homens, a produzir um encanto poético, como alguns dirão, a produzir o terpien, que é um certo deleite que permite aos homens amansarem um pouco o espírito condoído, muitas vezes agressivo e angustiado diante das próprias intempéries do tempo. Daí você vai pensar que então o encanto poético é uma forma de sabedoria, claro, que depois vai ser replicada e reconhecida ao longo de todos os séculos, dos séculos 6, 5 e 4 na na Atenas da Antiguidade. Então, nesse encanto poético há o quê? Há, de certa forma, um certo princípio daquilo que a gente vai chamar de exercícios espirituais filosóficos que são discursivos e contemplativos. À medida que nós somos expostos a uma poesia, por meio da beleza, por meio de cantos, por meio de histórias, é como se as musas permitissem aos seus ouvintes esquecerem suas próprias dificuldades, ou permitissem aos ouvintes ter uma visão cósmica muito mais ampla da própria existência. Os poetas e os rapsodos, os aedos e os rapsodos têm uma função de cantar e de alegrar, de certa forma, o espírito dos seres humanos e fazem ver algo como uma realidade que é presente, uma realidade que é passado e uma realidade que é futuro, por meio do discurso, por meio dessa força psicagógica, essa capacidade que o próprio discurso tem de mobilizar as almas. E isso está presente tanto em Homero quanto em Hesíodo. E isso é, por exemplo, absorvido, pensado e refletido por Platão, pelos filósofos subsequentes, como os próprios epicuristas, e vão enxergar na música esta força de encantamento também. Mas a Sofia também pode ser compreendida como a arte da influência, como uma certa habilidade de conduzir alguém a partir de um conjunto de astúcias, de uma certa dissimulação, de um tipo de sabedoria, né? Tal como, por exemplo, Teógenes afirma, né? Cisnos apresenta a cada um dos teus amigos a partir de um aspecto diferente, ou um aspecto diferente de ti mesmo. Então a Sofia aí entra com uma habilidade de também ser melhor do que a nós mesmos, ou de buscar uma grande excelência, mas também de dissimular-se, ou de agir conforme uma determinada situação e circunstância. Mas de um modo exemplar, a ideia de uma Sofia, ela se apresenta de forma clássica nos séculos 6, né, 5 e 4, por meio da figura dos sete sábios gregos, né, que de alguma forma eles mostram como o próprio termo, cada um desses sábios, eu vou citar aqui quais são eles todos. Cada um deles, eles representam uma expressão da sofia e da sabedoria. Por um lado, nós temos Tales de Mileto, que vive no século 7 ao século 6 e que por trás de sua atividade como sábio existe uma sabedoria científica. Ele prevê o eclipse, né, de 585. Ele de alguma forma tem um saber técnico que domina, pois é capaz de desviar o curso de um rio. Ele tem também uma perspicácia política que vai salvar os gregos da Jônia, por exemplo, propondo uma federação, garantida ali uma unidade na Jônia. Você vai ter Pitacos de Mitilene, onde
a, a, a execução de uma atividade política. Você vai ter Solon de Atenas, que é poeta, homem político, legislador, que é capaz de se exprimir tanto em versos quanto na própria ação política. Você vai ter o Quilon de Esparta, Periandro de Corinto, Bias de Priene, que são homens e célebres legisladores, juízes e grandes oradores também. Então, há também o Cléobulo de Lindos, por exemplo, que escreveu poemas. São os 7 sábios. Mas esses 7 sábios também têm na sua conta algumas das máximas, né, que ficaram muito famosas. São frases curtas, frases memoráveis, como conhece a ti mesmo, nada em demasia, que estão ali guardadas nas inscrições em Delfos. Você tem também um conjunto de outras máximas que são oferecidas a Apolo, né, que são como uma espécie de primícias de sabedoria. Né? E elas são que muitas vezes gravadas de cidade em cidade, né? E muitas vezes lidas na entrada dessas cidades por viajantes. E essas máximas servem de alguma forma a um tipo de educação moral do povo grego. Né? E o que acontece é que no século VI há uma nova visão da sabedoria que vai ser com o desenvolvimento das ciências, a medicina, a aritmética, a geometria, a astronomia, ou seja, uma sabedoria da physis que vai ser iniciada por Tales, que vai ter, pelo menos em território grego, né, que vai ter a ideia de reconhecer a brotação dos seres vivos no mundo, o lugar do homem dentro do cosmo e do universo, mas que também vai se misturar a um tipo de reflexão ética, ou seja, de uma reflexão para a própria vida, por exemplo, em figuras como Heráclito e em Demócrito. Por fim, a última definição ou noção da palavra sofia, ela vai estar próxima daquilo que os sofistas faziam, que tinham a intenção de ensinar a sabedoria aos jovens, múltiplas tarefas muitas vezes, ou um saber fazer também no sentido de saber agir no âmbito político, mas também a ensinar uma atividade técnica, né? Algo que diz respeito a quase uma cultura geral, né? Um conjunto de ensinamentos que vai ser repassado ali pelos sofistas. E eu fiz essa aula de alguma forma como um contexto para a gente depois estudar no próximo vídeo que eu vou gravar a própria figura de Sócrates e como a figura de Sócrates modifica e transforma o modo como se encara a relação do ser humano com a própria sabedoria. Então eu espero que você goste desta aula e venha assistir a próxima. Eu acredito que vai ser bem legal esse curso aqui sobre filosofia como maneira de vida e como modo de existir. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.